Opa, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver escutando mais uma edição do Argentina Traduzida. Do outro lado, ali em São Paulo, Ramiro Cajano Blanco. Ramiro, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Cristiano? Como você está? Muito bem. Já vou deixar aqui meu agradecimento a todos aqueles que estão compartilhando os nossos canais, né, o Argentina Traduzida, também os programas do YouTube e comentando. Pode ser comentários bons ou negativos, podem falar bem ou mal, mas o importante é que vocês estão ali participando. Muito obrigado. Ramiro, vamos dizer que seria um continuismo daquilo que a gente estava falando na semana passada do Milei. Essas comparativas são muito importantes, porque há comparações, mas há também coisas que não são tão bem assim iguais, né? Então, quando a gente fala de Milei e Trump, aí temos alguns pontos que podem ser comuns e outros não, como ter aquele estilo provocativo, ser o cara antissistema, ou então aquele cara que está sempre se relacionando com essas novas tecnologias, com as redes sociais, e que busca, talvez, defender, em tese, ou fazer uma proteção das suas tarifas, etc, etc. É o caso do Trump, é claro, né? Não posso dizer muito bem, claro, do Milei, essas questões realmente de tarifas protecionistas e etc. Mas o certo mesmo é que o Milei gosta é de uma dolarização da sua economia, né? Mas, pronto, Ramiro, para a gente aquecer isso aí, Milei agora disse que quer sair da OMS. E aí precisamos entender por que ele está falando isso, o que pode trazer de bom para a Argentina e para os argentinos, ou o que isso pode causar de prejuízos. Vamos lá. Christian, você fez uma ligação muito boa, no sentido de ver as diferenças que tem em matéria alfandegária entre Trump e Milei. Isso nos vai ajudar a entender o que acontece com estas decisões que, à primeira vista, seriam iguais. Trump diz que vai sair da Organização Mundial da Saúde e o Milei diz que vai sair da Organização Mundial da Saúde. Vamos começar pela política alfandegária. Trump Hum, está querendo taxar todo mundo. Vai taxar 10% a China, diz que vai ameaça que vai taxar o México, o Canadá e a Colômbia, que são três parceiros comerciais dos Estados Unidos. E agora está tudo paralisado, mas ele diz que vai fazer, que vai colocar taxas em todo mundo. Enquanto que o Milei faz exatamente o contrário. Em seu anarcoliberalismo, como ele diz, anarcocapitalismo, como ele chama, idílico e irreal, é o país mais aberto à economia do mundo hum. neste contexto onde todo mundo se está fechando, onde até o Equador diz que vai colocar 27% de taxa de tarifas alfandegárias a México. Presidenta Cláudia Sheinbaum deu risada, né? Porque diz, quanto que representa o nosso comércio com o Equador? Ah, 0,4%. Ah, está bom, está respondido, né? Pô, Boa. mas você vê como todo mundo está querendo entrar na onda Trump. Mas o Milei está fazendo da Argentina o país mais aberto do mundo, quando todo mundo se fecha, e na Argentina hoje estão eh, importando até consumos básicos como tomate, como cenouras, como cebolas e como tudo isso, porque é mais barato trazer de fora do que transportar dentro da própria Argentina de um lugar a outro. Hum, Os custos internos da Argentina são muito altos porque estão com um dólar muito, mas muito baixo. Esse estado de superpeso não é mais do que uma ilusão que tem vida curta, muito curta. E só para fazer uma ideia do que estou falando, poderia falar, bom, me dá algum dado, me dá alguma coisa. Tem um famoso tal de índice Big Mac. Então, quanto hum. que custa aquele sanduíche, né? Aquele lanche que Aham. é feito no mundo inteiro, com os mesmos ingredientes, com a mesma fórmula? Bom, a Argentina é o segundo país mais caro do mundo depois da Suíça. A Suíça, né? É parecido, né? As economias são parecidas, né? Então, você vê que parecem que Milei possivelmente seja uma espécie de Trump sul-americano, mas não é nada a ver. É diametralmente oposto no essencial, que é isto, que é a guerra comercial com o mundo inteiro. Então, mientras se fecha para fazer América, como eles dizem, né? Make America Great Again, Milei Hum, se abre para continuar na onda de um mercado financeiro com dólar barato que vai fazer seu próprio negócio, os amigos vão fazer seu próprio negócio, e depois, quando estoure esta bolha, quando o mercado perceba que não tem mais como retirar os dólares que estamos investindo neste momento na Argentina, lo explicamos no programa anterior, lembra? O famoso carry trade, né? sim, sim. Então, isso é interessante para saber o que acontece com a Organização Mundial da Saúde.
Estados Unidos é um dos países patrocinadores da OMS, um dos que mais dinheiro aporta na OMS. A Argentina aporta apenas 10 milhões, e o que obtém em troca desses 10 milhões é muito maior do que isso. Então, sair da Organização Mundial da Saúde é uma medida terraplanista, é não entender Hum, como o sistema funciona, porque a gente vai ter que sair a comprar medicamentos, vacinas, programas no mercado, que vai ser muito mais caro do que vende não a OMS, sino a Organização Pan-Americana da Saúde, que está relacionada com a OMS. Então vamos ter que sair a comprar muito, todo muito mais caro, vamos perder muito mais do que 10 milhões. Mas se Trump sai da OMS, Milley vai querer sair da OMS para continuar a mesma linha. Só que tem uhum. uma coisa aqui também. Parece que o Trump não quer sair da OMS. Ué, Parece que tudo indica, segundo a agência de notícias Reuters, agência britânica, que é simplesmente uma jogada para ver se em 2027 um estadunidense pode ser o diretor-geral da OMS e dar outra impronta à impronta que tem. Cuidado, a OMS tem muitas críticas, Christian. A gente não está sim. falando que a OMS não tenha críticas. Então, assim, Ramiro, só para fazer essa. Você acaba de falando desse. Você acabou citando o terraplanismo, e não sei se isso dá a impressão que ele acha que faz aquele mesmo discurso que o Bolsonaro fazia da invasão de ONGs no Brasil. Então, ele tem essa aversão porque a OMS seria uma entidade estrangeira em solo argentino, etc, etc. E você acabou falando em programas anteriores, inclusive no Café Mercosul, que eu recomendo que escutem também. É a questão realmente da falta de, até de medicamentos hoje. Então, assim, como é que você vai lidar com isso tudo? É muito complicado, e é verdade, o discurso dele é discurso terraplanista, falando que a Argentina fez a quarentena mais longa do mundo, que foi, sendo que eles mesmos boicotaram a quarentena, um tema que seria muito interessante depois tratar em algum outro programa, coisa que é mentira, e que perdemos soberania na OMS. Não, não se perde soberania nenhuma, porque a única entidade internacional na qual você cede soberania é a União Europeia. O resto são organismos internacionais que são interestaduais. Então você não tem que fazer o que a OMS diz. A OMS não faz uma lei, faz recomendações. Olha, para tal coisa a gente recomenda isto. Cada estado é livre de aceitar ou não aceitar. Não há uma cessão de soberania. É uma mentira absoluta isso. Cara, Ramiro, vamos dar um outro salto aqui, né? Porque o nosso tempo é curtinho. Eu estou sabendo aí que houve novos ataques do Milei às minorias LGBTQ+. O que está acontecendo aí? Que houve? Bom, também está um pouco na ideia de querer se parecer com Trump, não? Trump também tomou algumas medidas em contra o acesso ao funcionalismo público dessas coletivos, né? E Milei também fez a mesma coisa agora, dizendo que não ia a cumprir uma lei que estabelece que haja harmonização hormonal assistida pelos hospitais públicos. Estamos falando de 1% dos casos, Christian. Então ele falou que não ia fazer isso porque isso era um absurdo e quando falaram, bom, está na lei, você teria que modificar a lei. Inclusive a saída da OMS também tem que modificar a lei e os números não estariam sendo favoráveis para a lei. Aqui também teriam que modificar a lei e então ele diz, não, agora vamos fazer o seguinte, se tiver que fazer cirurgia de mudança de gênero, que Hum, seja por ordem do juiz, para falar alguma coisa, mas ele habilita estes discursos de ódio. E que sim, aconteceu já? Em uma semana, desde Davos para cá, teve um casal de mulheres homoafetivas que tiveram a casa queimada, cas- porque alguém se achou no direito de tacar fogo na casa. E também outro se achou com direito de agredir a duas meninas também que formavam um casal. Então, você vê como vai habilitando estas sim, ele linhas. amplifica isso tudo, ele amplifica, ele é o presidente. Exatamente. No mesmo tom, eh, Trump disse que ia sair do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. E Milei que Ei, faz? Diz que também vai sair. mestre, siga o mestre, parece brincadeira. Eu faço o que ele faz. Mas sigo mestre nas coisas que são, digamos, cosméticas. No principal, não segue o mestre. Eu queria que ele também cuidasse da indústria argentina. Eu também queria que ele
realmente valorizasse a produção, o trabalho, o emprego dos argentinos. Não, ele faz tudo o contrário. Ele faz tudo o Hum. contrário. Nem isso que é fundamental, ele só favorece os amiguinhos dele do mercado financeiro. E o Hum. resto da produção está todo mundo na corda bamba. Você fala em indústria, em produção, e a gente acaba falando, vamos ter que falar da Nissan, né? A Nissan, que estava com um plano de investimento na Argentina, vai sair da Argentina, vai deixar a planta de Córdoba, né? Hum. E vai transferir a produção para o Brasil e para o México. Por quê? Primeiro, por causa da instabilidade econômica, mas principalmente porque não tem como produzir com esses preços absurdos dos insumos na Argentina, da energia elétrica, que subiu mais de 500%, com uma inflação que eles comemoram de 117%, e não houve investimentos novos em matéria energética. Semana passada tivemos apagões na Argentina. É a mesma coisa que fez o Macri, liberou o preço das empresas privadas de energia, mas não trouxe investimentos. E por outro lado, já havíamos falado da Mercedes-Benz, que abandona a Argentina, e esta semana foi anunciado pela General Motors que na planta de Rosario vai deixar 300 empregados, 300 operários. Diz que vão ser no processo que chama de demissão voluntária, sabe? Ah, Retiro voluntário. é o começo. Esse já É é o o começo. começo, né? E como essa, várias outras multinacionais também, né? Então você vê que ele não cuida do trabalho, ele não cuida da produção da Argentina. E isso vai ser muito ruim para o Mercosul, né? Não é só os operários da Nissan, que eram 600, eram os milhares de operários das outras pequenas oficinas, pequenas fábricas que fazem as autopeças e Sim, tudo isso, são, porque são os processos indiretos que são resultantes disso aí, né? E que derivam disso tudo. Mas ele ainda está com esse discurso de sair do Mercosul, você falou do Mercosul e eu lembrei, ele já está com essa coisa ainda ou não? não, a gente não pode acreditar muito no que ele diz, né? A gente tem que acreditar no que ele faz, porque ele vai falar todo dia quatro coisas diferentes ao mesmo tempo. Eles não têm problema nenhum em ser contraditórios. O que ele falou em Davos, por exemplo, Christian, ele foi e falou: não, eu não falei isso em Davos, e repetiu tudo que Hum, falou em Davos. O que eu falei foi isto, 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 que era o mesmo que ele falou em Davos, contra a comunidade LGTBI é. e essa associação que tinha feito a pedofilia, né? O Bolsonaro também fez um negócio aí, não sei se foi no segundo governo dele, no segundo ano de governo dele na ONU, vai falar que coisa de socialismo, falou um monte de baboseiras que não tem nada a ver. Então, daria para a gente fazer um dia uma comparação desses discursos distópicos que eles fazem assim, para a autoridade. Tá? Você está ali como um representante de Estado, como chefe de Estado, e não para ficar falando de coisa de quintalzinho, de cercadinho, né? É a turma da quinta série que chama aqui no Brasil, Ah, né? exatamente. É É a horrível. possibilidade de você brilhar, de deixar tua marca para o mundo inteiro, de fazer um discurso memorável que possivelmente ninguém mais ouça, mas muitas vezes a gente fica ouvindo grandes discursos na ONU, de grandes figuras nos anos 50, 60 e 70 principalmente, e eles vão chutar para fora. Não, é vergonha. Eu lembro que houve comentários que os chanceleres, os embaixadores evitavam que o Bolsonaro fizesse algum tipo de reunião fora, porque já sabia que ia cometer gafes, que ia falar um monte de besteira. Eu não sei como é que está essa situação na Argentina. É absolutamente controlado. Milei, o papelão que fez aqui no G20, no Rio de Janeiro, tiveram que retirar a fala dele na discussão geral, né? Porque ele se surtou com as críticas que fez o presidente Petro da Colômbia, né? Que as críticas que fez o Sim, presidente Petro são as críticas normais. Olha, você está falando de que o homem é individualista e que o impulso individual do homem, do esse egoísmo faz progressar a humanidade, e isso não funciona assim. A humanidade progressou e chegou até onde está por causa de que colaborou um com o outro. isso Aí é ele lógico. surtou. Não tem filmagem disso, Retiraram na não? gravação. A gente tinha que conseguir essa filmagem. Ia ficar interessante. Petro Pois. disse que disponibilizou ele, mas a fala dele, né? Mas não a Ah, parte do Milei, porque digamos, diplomaticamente deram para o Milei a ver se ele queria fazer público e ele escondeu. é isso, Ramiro. Eu acho que é o que temos para o bloco dessa semana, sempre trazendo novidades, notícias que são importantes a gente entender um pouco o que está acontecendo na Argentina, né, desde uma questão historiográfica, do contexto político, social, mas também de o que está acontecendo agora. Isso é importante. Pessoal, muito obrigado por compartilharem
e por curtirem nossos programas e divulgarem nosso trabalho aí, que é muito feito com muito carinho para vocês. Até a próxima.